Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, as minhas madrugadeiras. O que você faz acordado nessa madrugada? Então, mulher, eu acordo toda madrugada, mulher. Mas agora no inverno tem amanhecido muito tarde mesmo. Perto de 8 horas, 7h30 e ainda não amanheceu. Então, agora é 6 horas da manhã, né? Então, é 6 da manhã e tá assim, ó. Desse jeitinho, bem escuro. Chuva, se ela vai ficar mais intensa, eu não sei dizer pra vocês. Sei que choveu a noite toda, tá chovendo desde ontem, né? Sem parar, tipo assim, sem parar mesmo, sabe? Sem dar uma trégua. Aí agora eu vou tomar meus suplementos e vou acordar os meninos, né? E vamos que vamos pra mais um dia, gente. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho. Eu não. Mas é que essa chuvinha que tá ali, a gente não escuta, né? Foi só a chuva mais forte que a gente escuta. Essa chuva que tá ali fora, a gente não consegue escutar quase. Eles saíram com chuva? Aham. Tá tudo molhado. Tudo Não, muito. sim, choveu, tô ouvindo. Tudo muito molhado. Então choveu a noite toda, com certeza. E vai chover mais essa madrugada. Hoje não para, né? Sim, mamãe. Tá. Hoje não para, né, Kel? Não, chove a madrugada e aí para amanhã e começa de novo sexta. Segunda. Segunda chove novamente. Davi tem prova segunda. Ah, Deus. Sim. É até segunda. Não deu tempo de passarem as provas todas durante a semana? Filha, Era 11. ok? 11h20. Ah, tá. Era 11 da manhã e o pai tava aí. Serra Gaúcha, na ES-122, em Farroupilha, é que houve este sinistro. Pronto. E aí? Aqui. Tirou. Acabou? Olha. Tô pronta? Não, não tá pronta ainda. Eita, e agora? É que essa de se pintar. Ó. Já imaginamos que poderia Posso pintar você? Pode me pintar. motorista saiu apenas com
É do Naruto. Garoto, posso tomar o café enquanto você me pinta? Sim. E aí? É de tomar. Sem bobiça. Não, sem bobiça. Tá ficando bonito, senhora? Tu é a senhora que pinta? Chuva que Deus manda aqui no sul, gente. E parece que amanhã a gente não vai ter chuva. Não tenho ideia se isso é real. A impressão que eu tenho, como essa chuva ela tá tão contínua, é que não vai embora mais, sabe? Aquela impressão que a gente tem, porque a chuva tá muito contínua. Eu vou agora pegar as roupinhas que eu lavei, vou separar, né? Porque todo mundo me pergunta muito da minha máquina, gente. Ela tem sido uma bênção pra mim. Eu sempre tive secadora, né? No primeiro inverno que a gente comprou aqui, eu já adquiri uma secadora e ela era maravilhosa, tá super funcionando megamente bem na casa da minha mãezinha. Contudo, eu queria otimização de espaço. Então, eu comprei da Midea, né? A lava e seca. Então, ela lava 10 e seca 7, tá? Então, dependendo da quantidade de roupa que você colocou, você vai ter que dividir essa roupa em duas para secar, né? Até porque senão você vai ver que tá úmida ainda, vai ter que ressecar. Existe uma dúvida muito frequente, é que se ela encolhe roupa, né? Nunca encolheu. Pode ser também porque eu sei as roupas que dá pra secar, né? Porque eu já tenho muitos anos. Então, por exemplo, roupas que esticam muito, se é nova, né? Eu não arrisco colocar. Como essas assim, ó, são mais velhinhas, tá vendo? Eu coloco se eu preciso, né? Se eu decido que eu vou secar nela. Então, como eu lavei uma maquinada agora de pijama, né? Pijama das crianças e roupas íntimas, eu vou ver se vou precisar dividir ou não. Vou lá dar uma olhada no volume. Eu dou uma olhada no volume e ela vem uma marcação ali até onde você pode colocar roupa de lavar e até onde você pode colocar a parte para secar. Uma outra coisa que eu nunca fiz, não faço, porque o tempo é muito do programa dela ali, é colocar o programa para lavar e secar. Gente, nunca faço isso, porque aí demora muitas horas. Então, eu sempre uso a lavagem mesmo, a que eu vou escolher, espero ela terminar e depois escolho o meu tempo de secagem. Geralmente, eu coloco roupas ali dentro em que eu escolho o tempo de secagem de 1 hora. Então, se eu colocar muita roupa, entende que eu vou ter que colocar mais tempo ali. Então, geralmente, eu coloco pouca roupa para colocar justamente o tempo de 60 segundos. Eu aciono 60 segundos, mas ela faz uma contagem de peso do que tá ali dentro e geralmente ela coloca 1h10, tá? Então, é assim que eu utilizo a minha lava e seca, tá bom, minhas virtuosas? Eu vou colocar um casaco depois, na hora de buscar os meninos. Eu tenho que encontrar a Kelzinha também, porque hoje fica pronto o óculos novo da Kel, né? Então, eu também encontro ela, encontro os meninos e assim a gente vai, né? Eu tava até agora aqui trabalhando e aí tô com essa calça aqui, ela é daquelas térmicas, então é bem quentinha, né? Não dá pra vocês verem, mas eu tô de polaina. Gente, eu não saio sem polaina nessa época, então sempre uso polaina. Sempre. Por quê? Porque aquece muito bem, ajuda bastante. Aí depois eu coloco cachecol e um casaco, geralmente de lã batida também, porque é o mais quente. E nós já temos uma data definida para a abertura das próximas vagas. Isso aqui que eu pretendo pintar minha unha. Pretendi. Ainda hoje vai, né? Por isso que eu deixo aqui. Para a nova turma da Low Carb Simplificada. Dia 15 de julho, eu vou abrir a nova turma da Low Carb Simplificada. Que maravilha, glória a Deus. Geralmente a gente fica uma semana, às vezes um pouquinho menos que uma semana, com as vagas abertas e eu só abro vagas para o grupo de espera. Tô deixando o grupo de espera para vocês no primeiro, fixado no primeiro comentário, tá? Então, se você quiser melhorar a sua saúde por completo, e aí a gente não tá falando somente de emagrecimento, né, minhas virtuosas, porque o emagrecimento, sim, também é ganhar saúde. A gente tá falando de ganho de saúde, né? De dar o pontapé inicial aí, muitas vezes para você vencer alguns desafios, porque eu não gosto de falar aquela palavra, doença, né? Mas para você vencer aí alguns desafios que você possa estar passando. Hoje mesmo lá no Instagram, vou deixar meu Instagram linkado aqui embaixo, no box de informação para vocês, tá? Hoje mesmo lá no Instagram eu coloquei um Reels e aí eu citei ali várias coisas que a alimentação foi o pontapé inicial
pra minha cura mesmo, né? Pra remissão. Então, e aí depois eu lembrei, assim, que faltou tanto mais coisa, sabe? Mas, por exemplo, minhas virtuosas, eu não sabia, não tinha ideia, antes da low carb, o que era ir no banheiro, e eu até vou falar já lá no Instagram, vou anotar ali pra me falar no Instagram, lá pro povo do Instagram. Eu não tinha ideia o que era ir no banheiro, né, ir aos pés, fazer cocô, sem tomar remédio, nunca. Nunca, 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 nunca. E isso eu acho que veio muito de família também, né? Eu lembro na casa da minha avó e do meu avô, aquele remedinho 46, acho que era 46 que falava, que é o laxante, né? Assim, no armário da cozinha, né? Porque eles tomavam direto, toda noite. Eu cheguei a tomar esse, mas ele me dava umas cólicas, gente, igual eu acho que era Lactopurga, o nome, que faz bastante anos que eu não tomo. Cólica de ter que morder alguma coisa, né? Aquelas cólicas abdominais antes de conseguir fazer, né? Gente, eu tomava toda a vida eu tomava laxante. As minhas conversas com mulheres era sempre à procura de qual remédio elas tomavam, porque muitos davam essas cólicas, né? Outra coisa que eu tomava direto, tomei por muito tempo, é o chá de sene. Então, início eu fazia fraquinho, dava certo, e aí depois eu tinha que fazer muito forte, muito difícil até de tomar, misturava ele com carqueja, enfim. Nas gravidez, aí, né, quando eu comecei a engravidar, e aí pra não tomar esses laxantes, porque podem até ser abortivos, né, eu comprava Naturete, sabe que era Naturete? É um potinho, e ali tem bastante ameixa, esmagadinha e tudo mais, sabe? E aí tinha duas marcas que nessa mesma linha, uma mais barata, uma mais cara, mas eles eram bem carinho. Pra mim, na época, eles eram bem carinho. Tomava de colherada. Era muito difícil de eu engolir. Muito difícil mesmo. E eu tomava as gravidez todas. Eu tomava aquilo ali, né? Tirando as minhas duas últimas gestações, né? Tirando o Levi e a Manu, que eu não precisei. O restante as outras 3 gravidez foi tomando isso. Nunca eu iria num banheiro sozinha. Nunca. Eu nem tinha ideia o que é isso. Nunca. Trabalhando fora, tendo meu salão de beleza. As nossas conversas eram só a respeito disso. E eu tenho uma cena bem impactante que eu vou falar pra vocês agora. Mas só pra concluir esse assunto, e aí eu vou emendar esse episódio bem impactante que aconteceu. Mas... Então, eu não sabia o que era isso, minhas virtuosas. Então, assim, foi só com a alimentação. Com a alimentação correta, né? Foi só quando eu conheci a low carb que o meu intestino começou a funcionar. Então, assim, faz muitos anos que eu não sei que é tomar isso. Isso é uma grande alegria pra quem tem intestino muito preso, né? Muitos anos que eu não sei que é tomar, pra glória de Deus, graças ao meu bom Deus. E aí, minhas virtuosas, eu também tinha, porque uma coisa tá interligada à outra, e eu só fui saber que uma coisa tá ligada à outra quando eu fui estudar, quando eu fui me aprofundar no assunto e quando eu fui fazer o curso, né, os cursos de naturopatia. Por quê? Porque até então eu achava que uma coisa, estômago é isolado de intestino, por exemplo, não tem nada, não é isolado, né, então as coisas, uma coisa tem a ver com a outra. Então, outra coisa que me impactou muito na minha cura, que quando eu me curei, quando eu percebi que eu estava curada, né, não sentia mais as coisas, minhas virtuosas, do estômago. Porque do intestino, eu tive medo de coisas ruins no intestino. Eu tive medo. Todavia, contudo, do estômago foi o que mais me deu medo. De verdade, tô falando isso aqui porque pode ser que eu ajude alguma de vocês. E há um caminho, né? Porque a gente vai em médicos da linha tradicional, que geralmente trabalham mais pro sistema, geralmente, não é todos, mas geralmente trabalham mais pro sistema. Não que da linha integrativa também não venham a trabalhar, mas a gente consegue encontrar profissionais da linha integrativa, né? Da linha da qual eu trabalho, profissionais da linha integrativa que vão ter uma visão mais geral, né? Ou seja, integrativo, que nós somos... Uma coisa integra a outra, né? Então, assim... Minha virtuosa, com o estômago, eu tive medo. Porque, assim,
sempre com problemas estomacais, sempre, de adolescência, sempre. Azia era mato, azia era diária. Eu nem sabia o que era viver sem azia mais, né? Então tomava leite de magnésia, eu acho que quando eu era adolescente era leite de magnésia. Leite cru, por isso que eu tomava tanto leite cru. Eu lembro como se fosse hoje, abrindo a geladeira e em vez de tomar água, eu tomava leite cru, era de saquinhos leites. E eu tomava leite cru para passar aquela sensação de queimação, né? Então, algumas coisas que a mãe fazia ali, mas aí depois da adolescência, depois fui trabalhar, aí tomava alguns remédios, até que veio os prazóis da vida, né? Então, sempre que eu ia no médico, eles pediam endoscopia e passavam pros prazóis, sempre. Num tratamento só que ele botou, que não é tratamento, né? Enfim, hoje eu já sei das coisas, mas assim, prazol e mais um. Que agora eu não vou lembrar o nome com vocês. Mas assim, gente, era apavorante, porque eu não tinha só azia. Eu tinha azia, eu tinha gastrite crônica, eu tinha hernia de hiato, eu tinha refluxo intenso e um refluxo noturno muito intenso. Então eu dormia, principalmente gravidez, sentada. Refluxo muito intenso mesmo, até durante o dia, mas durante a noite ele era muito pior, a ponto de eu acordar na madrugada me afogando com o refluxo. Gente do céu. E aí, fui assim. Aí eu tinha uma bola na garganta. Eu engolia e como se eu sentisse aquela bola. O que era isso? Era ali como se fosse uma esofagite, sabe? E aí, e eu sempre procurando, gente. Eu tinha plano de saúde na época. Sempre procurando. E aí, dava uma omeprazol e ele dizia assim, ó, só não vai comer tomate, molho de tomate, só o que ele tirava. Tomate, molho de tomate. E eu dizia, mas esse incômodo, porque eu engulo, tem alguma coisa ali, como se fosse alguma coisa ali, com isso aí tu vai ter que conviver. Isso aí que eu ouvi. A mesma coisa que eu tinha uma dor nas costas, na região do sutiã, e olha a coincidência, me atacava sempre essa dor quando eu tava mais atacada do estômago. E aí o médico disse a mesma coisa, me deu um anti-inflamatório que eu fui ler a bula, ele era fortíssimo. Eu acho que era tarja vermelha ou preta, não lembro na época. Fortíssimo. E aí, mas eu fui ler todas as coisas, não tomei, né? E aí ele disse assim, essas inflamações são crônicas, de vez em quando tem que ficar tomando esses remédios e, né, aprender a conviver desse jeito, aprender a conviver com a dor, aprender a conviver com a tal da bola que eu tinha aqui. Era um desespero terrível, gente. E aí eu fui atrás. Graças a Deus, gente, me livrei. Graças a Deus, um dia que eu amanheci e que eu percebi que eu não estava sentindo mais aquilo aqui, nossa, eu queria chorar. Dormir à noite e não precisar dormir sentada, meu Deus, uma grande bênção. Fora assim, né, gente, fluxo menstrual, que no meu segundo dia do fluxo primeiro sempre tá normal. No meu segundo dia de fluxo, tinha que usar fralda infantil, porque era um fluxo muito intenso. Sempre eu botava alguma coisinha embaixo de mim, na cama, né? Um lençol extra, porque sempre vazava. Cólica. Eu nem sei o que é cólica. Sabe como é que eu vou... Por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, minhas virtuosas, sabe como é que vem a minha menstruação, que eu sei que vem a minha menstruação? Primeiro, porque eu tenho as datas, né? Então, a minha menstruação, ela é muito regulada, muito regularidade, muito certinha. Então, eu já sei ali que eu vou ficar entre aqueles dias, entre 24 e 28 dias, mas é geralmente 24 e 26 dias, né? A cada 24 e 26 dias, é o meu ciclo. Eu vou fazer xixi e eu menstruo. Desse jeito assim. Nunca mais precisei usar absorvente noturno, que era 2 ou uma fraldinha no segundo dia, nunca mais. E lógico que todas essas melhoras, elas foram acontecendo, né, meus virtuosos, acontecendo. E isso mostra que eu regularizei hormônios, entendeu? Que os meus hormônios entraram em equilíbrio. Queda de cabelo. Não, eu não sei o que é queda de cabelo há muito tempo. Espinhas, né? É muito raro eu ter alguma espinha. Para mim ter alguma espinha ou alguma mancha no rosto, principalmente alguma espinha, eu tenho que sair da alimentação, principalmente com glúten ou com leite, né? Mas principalmente com glúten. Eu tenho que sair da alimentação ou comer muito açúcar. Por quê? Porque a espinha ou ela é hormonal, então tem um eixo hormonal a ser regularizado, né? Ou ela é
nível intestinal. O intestino está inflamado. E solta para fora, porque para vocês terem uma ideia de que para coisa sair para fora, vocês têm que ter noção do que está dentro, né? E aí, minhas virtuosas, não é a base de remédio que isso vai curar. Não, vai ter que ir na raiz da coisa. Vai ter que passar trabalho, vai ter que aprender a comer mais comida de verdade, vai ter que aprender a tomar mais água, vai ter que, às vezes não, a maioria das vezes, algum tipo de suplementação, mas o início da base é a alimentação, né? Isso que a gente não quer, né, minhas virtuosas? A gente quer ficar comendo, mesmo que doses homeopáticas, daquilo que simplesmente não faz mal, simples assim. E aí o corpo reclama, o corpo vai gritar, né? E vai trazer ali sintomas. Então, dor, não é comum a gente viver com dor, minhas virtuosas, né? E era isso que eu batia na tecla com o médico, sabe? Que não era comum eu ter dor. Então, todos aqueles problemas, imagina como é que estava o meu intestino. Se eu fosse ver verdadeiramente como é que estava o meu intestino, com certeza desbiose intestinal eu tinha, mas com certeza. Não tenho dúvidas que eu tinha uma desbiose intestinal bem grave, bem séria. Então, eu demorei, claro, foram meses ali, mas eu consegui, pra glória de Deus, minhas virtuosas, né? Então, tantas outras memórias, melhoras, né, que a gente vai depois lembrando, assim, sabe? Que às vezes é pequena pra nós, mas muito grande pra uma outra pessoa que tá passando por aquilo ali, né, minhas virtuosas. Então, dor de cabeça, enxaqueca, eu tinha pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos. Tem aqui vídeos no canal, eu mostrando, eu acordando toda inchada. Essa parte aqui do olho, toda inchada, né? Sempre com aquele inchaço matinal. Olha, minhas virtuosas, eu venci e me curei de muitas coisas, pra glória de Deus. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu tinha salão de beleza, né? Eu e a Brendinha, e a gente tinha uma cliente muito amada e querida. Muito amada e querida, Carmen. E ela era daquelas clientes, a gente tinha uma cartela de clientes tipo fixa. Então, pra gente abrir para outras clientes, alguma daquelas nossas clientes precisava falhar nos finais de semana, né? O que era muito difícil elas falharem. A gente era muito boas profissionais, de verdade. E era muito gostoso. Eu lembro dessa época e eu acho muito gostoso. Minha relação que eu tinha com a Brendinha, a proximidade, nós dias todos os dias juntas, né? Era muito bom. E a gente tinha essa cliente muito amada e muito querida. Se a Brendinha assistir esse vídeo, ela pode comentar aqui com vocês. E dessas minhas queixas, que eu me queixava com ela, sobre intestino, ela também se queixava. E aí a gente tinha uma outra cliente muito, 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 muito amada e querida. E ela também cliente de, agora eu não vou lembrar o nome, Rosângela, eu acho que era. De cliente de todo final de semana também, né? Então, estava no salão, sempre o seu horário garantido. E Carmen e ela eram as clientes que eu mais conversava sobre intestino, gente. Eu até falava sobre estômago, mas eu acho que eu já, sei lá, eu já convivia tanto com aquilo ali. Mas assim, eu ficava 7, 8, 10, 12 dias sem ir ao banheiro, e não 7, 8, 10 dias sem ir ao banheiro, sem uma distensão abdominal, sem dor, sem incômodo. Não, eu ficava todos esses dias empatada mesmo, com a sensação de empachamento, né? Uma sensação muito ruim, vai fazer xixi, empachamento, enfim, terrível. E aí eu conversava muito com essas duas clientes, né? Muito, 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 muito a respeito disso. Então, sabe aquela troquinha de remedinhos? Ah, eu tomo isso, eu tomo aquilo, e a gente fazia as troquinhas de remedinhos? Então, era assim. E elas eram as que mais me davam dicas de remédio pra intestino, né? E aí, minhas virtuosas, infelizmente, nós perdemos essas duas clientes. E aí, a gente já não tinha mais salão de beleza. Uma, a gente tava no final do salão de beleza já, né? Quase pra fechar o salão. Eu tinha comprado aqui, Brendinha depois comprou lá, né? Ficou bem inviável da gente trabalhar juntas, lá onde a gente trabalhava. E a Carmen, ela veio falecer uns anos depois, que a gente já tinha fechado o salão. E ambas faleceram de câncer de intestino. Vocês acreditam? Eu lembro que uma delas nos relatou que um dia ela estava dormindo, deitada, e que escutou um plof. Eu já tava quase nos nossos últimos dias lá no salão, acho. Não, quase nos últimos dias em que a gente viu ela, depois a gente não viu mais ela. Claro que ela começou a fazer tratamento para câncer, né? E ela disse que era sangue, daí foi pro hospital e o médico disse que foi uma hemorroida que estourou. Mas eu não acredito, sabe? Eu acredito que já era alguma coisa ali, né?
E aí depois eu vi ela no Walmart, quando eu tinha o Walmart aqui na minha cidade e tudo mais, encontrei ela já tava de tratamento, já tava usando fralda, né? E ela era a que dava... Eu praticamente tomava todos os remédios que ela me falava. E ela também, nunca o intestino funcionava direito, nunca sem remédio. E ela trabalhava fora, comia bastante coisas de padaria, sabe? Fast food, bastante coisa de padaria, assim. E aí ela tomava os remédios. E aí ela que me indicava, vamos dizer assim, naquelas indicações. Que eu acho que algumas de vocês já passou por isso. Enfim, e a gente perdeu essas duas clientes amadas justamente pelo câncer de intestino, gente. Mas enfim, né? Então, nem sei porque eu tô falando tudo isso pra vocês, mas enfim, é porque eu fui contar, né, lá no Instagram, coloquei um videozinho lá no Instagram, e aí eu lembrei, depois que eu coloquei o vídeo que eu postei, eu lembrei, meu Deus, Vanessa, e todos os teus desafios com o intestino que tu venceu. Glórias a Deus, sabe, gente? Deus é bom demais. Então, só que assim, né, é aquilo, né? Deus dá a direção, mas se a gente não quiser seguir o caminho, gente, né, a direção o Senhor nos dá, né? Basta a gente querer seguir o caminho. E aí, gente, não é fácil, né? Porque no início de todo e qualquer tratamento, poucas exceções você vai poder abrir. E a gente tem que usar também a alimentação como tratamento. Eu falo muito disso no grupo da Low Carb, por isso que a gente tem etapas, né? Então, são 28 dias e a gente trabalha por semana, uma estratégia por semana. Semana que vem a gente vai entrar o jejum. Gente, jejum, ele é maravilhoso para fazer uma autofagia e ajudar na remissão de diversas dificuldades que a gente tem, de diversos desafios. Um jejum bem feito, e quando teu corpo tá preparado para ele, gente, a gente só colhe benefícios, sabe? Então, vão atrás, né? Se você passa por algum desses desafios, minhas virtuosas, vão atrás, porque tem reversão, de verdade, né? Eu vou lá, hoje é dia de fígado, vou lá cortar meu fígado, iniciar o preparo do meu fígado, cortar a moranga, que fígado e moranga, tudo a ver. E aí vou mostrando um pouquinho pra vocês. Uma hora e 10, bem como eu tinha dito. E lá vai começar a louca a fazer o seu barulho. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again, start fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again, start fresh like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make
a 3D print of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So I want you. Que, filha? Hã? O que tu falou? Falou com a mamãe? O que tu falou com a mamãe? Ah, entendi. Gente, cortei aqui o fígado. Eu cortei em cubinhos. Dá pra fazer ele como bife também, não tem problema nenhum. Mas eu cortei ele assim em cubinhos, tá? É a proteína geral da galera hoje, tá bom? Aí, minhas virtuosas, aqui o tempero a gosto, né? Quem pode com alho, cebola, aqui em casa a gente não pode, tá? Alho e cebola pra nós é food maps. É alimento que a gente não digere bem, só fermenta e a gente acaba não digerindo bem. Então, assim, mais páprica doce, páprica defumada fica bem gostosa aqui, então um temperinho que vocês quiserem. E aí, sal. E aí, agora eu vou dar as duas dicas que vai trazer um sabor bem gostoso pro fígado e que, assim, aqui em casa todos comem, né? E ele fica bem macio, sem precisar deixar de molho no leite, tá? Eu não gosto muito do leite pra fígado, por conta ali do ferro e do cálcio, tá? Que os dois juntos ali não é uma coisa muito boa. Então, eu vou de vinagre, tá? O vinagre ajuda a dar uma maciada. Ajuda a dar uma boa maciada nesse fígado. E aí, tirando os temperos que aí vai ser ali individual, né? Cada um de vocês vai temperar como você quer. Vai colocar o salzinho que eu coloquei, o sal integral. Eu uso sal integral de Mossoró. Muito, 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 muito bom. Dá pra... Vários atacadão tem e tudo mais, mas dá pra comprar também pela Shopee, tá? Eu até posso deixar o link do fornecedor que eu compro no primeiro comentário fixado pra vocês. E aí, o tiro, assim, que fica muito gostoso, dá pra colocar shoyu aqui, eu não vou pôr, mas pode, gente, a mostarda. A mostarda, eu chego a salivar, eu tô de jejum ainda. Eu chego a salivar, assim, é muito, muito, muito boa mesmo. E aí a gente mistura isso aqui tudo e vai pra panela, tá? Aí tem que colocar alguma fonte de gordura ali na panela, né, gente? Banha, né, de preferência, assim, né? Seria a fonte, assim, de gordura melhor. Mas também, por exemplo, tem bacon. Dá pra cortar um pedacinho de bacon só pra trazer um sabor. E fica gostoso também. E às vezes é uma forma aí de início, né? Pra começar a se comer fígado, né, gente? Fígado é melhor suplemento, né? Que existe, assim. Nada que combata fígado em termos de ferro. Eu vou colocar, gente, a gordura do óleo de coco, tá? Mas pode ser banha mesmo. Banha que você tiver em casa, né? Às vezes faz natural em casa, às vezes compra em açougue. E aí eu vou abrir aqui, que aqui... Gente, eu tô com as minhas mãos congeladas, porque o fígado tava congelado. Deus de poder, gente, que ruim. O fígado congelado, por isso que eu peguei um café quente, porque senão não ia conseguir, não. Aí eu vou colocar aqui.
Aí é só o tempo de esperar isso aqui derreter. Vou trazer o nosso fígado. Todo ele assim, todo com esse tempero. Colocando um pouquinho de água ali, para esse barulho, eu liguei ali o filtro para trazer água. E aí, qual a quantidade de água? Você pode ir pingando aos pouquinhos se tem medo de errar a quantidade, né? E aí ele vai cozinhando ali lentamente. Eu já sei mais ou menos, então eu coloco, deixa eu colocar vocês aqui pra vocês verem, né? Ó, tá vendo ali? Aí eu coloco água, logo que cobre ele, é pouca coisa, olha aqui, pra vocês verem, ó. Água logo que cobre ele, tá? Deu. Isso aqui de água. Fechar a panela e ele vai ficar pronto sozinho, gente, solitariamente ele fica pronto, tá? Pronto sozinho mesmo, ele vai começar a fritar sozinho, então não tem muito mistério. Como é que tá essa nossa moranga? Será que amoleceu, gente? Ai, tô achando que não. Aí eu vou colocar mais 2 minutinhos, porque eu não tô com muito tempo não, vou ter que fritar ela. Eu gosto de pegar a moranga já quentinha dali pra hora de cortar, sabe? Que aí a gente corta com mais facilidade, né? Mas eu botei, vamos ver se vai dar uma esquentadinha nela e se funciona pra gente já poder cortar ela. Vamos ver se vai dar, gente. Isso aqui eu já não vou usar mais. Yasmin, daí tu cozinha um arroz pra nós, né? Pra nós, não pra eles, né? O arroz vou fazer ainda, filho, vou botar. Em nome de Jesus vai dar tempo. Qualquer coisa eu boto. Tá. Mas acho que só vai ter que cortar. Deu certo, gente. Coloquei aqueles 3 minutos e aí como ela já tinha ficado, ó. Yasmin, olha que bonita. Você comprou lá no mercado? Ó, comprei no mercado que a gente não gosta. Hã? Dá pra fazer metade. Será que metade tá bom? Acho que sim, Ela né? é pequena, né? Dá pra fazer a metade dela. Não, sim, ela é pequenininha. Nossa. Quando ela é mais laranjinha... Quando ela é mais laranjinha, ela é mais doce. Ah, sem aquecer, não daria não. Casca dela, sem aquecer não daria. Mas me parece doce. Bom, vou ver aqui o volume que vai dar agora. Às vezes a gente erra. Gente, cortei, ó. Consegui cortar, tá vendo? Só higienizar a casca aí, se quiser aproveitar a casca junto, né? Eu vou fazer ela abafadinha aqui e aí dá pra comer ela abafadinha, tá? Com tudo, as meninas querem tipo caldinho. Só que essa semana a gente não tá incluindo creme de leite e tal na dieta. Aí, se quiser tipo caldinho, aí depois é só bater ela.
fazer ela temperadinha, né? E depois só bater ela e pode colocar azeitezinho de oliva, pra quem tá evitando leite, no caso, né? Mas pra quem não tá evitando, né? Que é a maior parte do nosso tempo, assim, a gente usa creme de leite. Essa semana que a gente não tá fazendo como estratégia. E aí dá pra... cozinha ela e aí depois bate ela com... E aí creme de leite, requeijão, sabe? Faz aquele caldo. Então, fica bem gostoso. Eu não fico enchendo muito de sal ela não, porque a gente gosta dela docinha. Então eu vou colocar aqui, gente, eu já tô apressada, tenho que me vestir toda ainda, pegar as coisas dos meninos, enfim, pra lá buscar eles. E aí é isso. Ah, eu vou fazer só a abafadinha. É só deixar a aguinha secar mesmo, tá? Pode colocar água, não precisa cobrir totalmente ela. Tá vendo que tem partes dela aparecendo ali, gente, ó? Pode fazer com manteiga também, tá? É que nem eu disse pra vocês, essa semana a gente tá com uma estratégia nova, mas pode usar manteiga, também vai ficar gostoso. E aí deixa secar, pode comer abafadinha, pode cozinhar, passa no mixer, passa no seu liquidificador, foi bem bom, vai direto pro liquidificador. Coloca um pouquinho de água e aí depois volta com ela pra panela, manteiga, um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de requeijão, Dá pra fazer purê, deixando mais sequinha, dá pra fazer caldo, deixando mais caldosa. Acho que a moranga, ela é super versátil. E com o fígado, ela combina, ela dá uma aliviada, assim, que o fígado, ele é fortinho, né? Ai, gente, eu acho perfeito. Aqui em casa todo mundo ama, assim. Olha, assim. Vai lá, Kel. Uhum. O antes. O antes, tá. O antes. Consegue chegar? Não sei, Vai lá. Deixem suas opiniões, o que vocês acharam da nova escolha da Kel. Óculos novo, gente. Vai lá, mostra a tua escolha. novo. Olha ali. Passa em mim. Oh. Nossa, deu muita diferença, Kel. Passa em mim. É que, gente, as crianças ficam louquinhas. Gente, ficou bem diferente. Bem diferente, Ah, né? eu prefiro essa parte Essa, né? mais transparente, sem cores. E tu viu ele menorzinho, ó, Sim, gente. sim. Ó, Porque esse aqui fazia um O, e agora esse isso, aqui faz isso daqui. isso, olha ali. Gostaram? Ó, e deixa suas opiniões aqui para a Kelzinha. Eu amei. Tu amou, Manuela? Amou? Tu amou, Levi? Aham. Sim? Sim, sim, Salabim? Gente, ó, o fígado ficou prontinho e aí, que nem eu disse pra vocês, é só esperar ele ficar pronto. Não tem muito o que fazer. Yasmin fez massinha porque Levi prefere. Aqui, já falei pra vocês como é que seria feito, né? Ó, tá aqui o cremezinho e também os meninos comem arroz. E é isso, o almoço dessa... Hoje é quinta, gente? Quinta-feira, que Deus sempre abençoe tua mesa, nunca falte o alimento sobre ela. Nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e Tchau.